Olá, amante do terror. Já citamos alguns manipuladores da realidade aqui no canal, mas acho que nunca ficou realmente claro o quão nocivo um desses pode ser. Só que agora, neste vídeo, você vai saber o quão horrendo e sádico pode ser um manipulador da realidade se ele decidir brincar de Deus. E pior, resolver brincar de Deus com você. Imagine que a realidade e tudo o que tem nela, seja nós, o cosmos e até as dimensões, são como argila. Argila essa que pode ser moldada se tomar o cuidado certo. Agora, imagine que existe um ser que pode moldar essa argila para torná-la o que ele quiser, ao seu próprio modo. Isso é um manipulador da realidade. Algo ou alguém que pode decidir o que é real e o que não é. Tudo o que pode ser considerado real se torna parte da argila cósmica, pronta para ser moldada por alguém. Agora, imagine que este ser infelizmente decidiu que seria um ótimo passatempo atormentar algum pobre infeliz azarado que ficou em sua visão. E que esse pobre infeliz é você. Se você conseguiu imaginar isso, então parabéns, você se pôs no lugar de James Talloran, um ex-pesquisador que foi designado para inspecionar o caso do SCP-3999. Mas digamos que esse foi o pior erro da sua vida, literalmente. A Fundação não sabe de nada sobre a criatura. O máximo que ela sabe é devido a um texto no celular de Talloran, que foi deixado junto ao seu corpo sem vida na cela do 3999. Só que esses textos eram uma confusão de contradições, frases aleatórias e rasuras. Muitas rasuras. Mas até esses registros indicam que a criatura nunca existiu. Ou seja, era uma criatura habilidosa o suficiente para esconder até a sua existência. O arquivo do SCP-3999 no site da Fundação é provavelmente o mais confuso e esquisito, cheio de procedimentos de contenção absurdos e uma descrição que não fazia o menor sentido. A entidade foi capaz de distorcer as informações para que ninguém saiba quem ou como ela é. Ela só resolveu deixar algumas pistas de como ela fez todo o mal possível e impossível a James Talloran. Por exemplo, lá fala que o SCP-3999 deveria ser contido com um melão, o túmulo do romancista policial americano Robert Brown Parker, amor e compreensão, e etc. Já a descrição falava que o SCP-3999 era tudo o que havia de errado com o mundo, você lendo isso, comida, a alma do pesquisador Talloran, SCP-005, o administrador da Fundação SCP. No fim, SCP-3999 é tudo que é real. Aparentemente, tudo começou assim que Talloran entrou na cela de contenção do SCP-3999, que aparentemente tinha se deixado conter. Mas assim que Talloran entrou, sua diversão começou, assim distorcendo o espaço ao seu redor e escapar da sua contenção com um único e singelo objetivo: atormentar o pobre homem por um longo tempo. A Fundação designou a criatura como sendo capaz de causar dois tipos de eventos, um de classe CK, estruturação de realidade, e um de classe ZK, fim de realidade. Isso significa que a criatura tinha poder suficiente para, ao mesmo tempo que destruir toda a realidade, também era capaz de reconstruí-la simultaneamente. Tudo isso ao redor do seu brinquedo predileto, o pesquisador Talloran. Algumas das informações que o SCP-3999 resolveu deixar retratavam detalhadamente como ele o fez sofrer por 3 milhões de anos, de acordo com o próprio Talloran. E toda vez que ele morria, o 3999 usava seus poderes para ressuscitá-lo. Cada máquina, cada ser, cada evento foi criado com um único propósito de fazer o pobre homem sofrer. A própria realidade era a câmara de tortura da entidade, concentrada em atormentar apenas o Dr. Talloran. Um exemplo das atrocidades foi a criatura fazer Talloran assistir à morte de seus entes queridos. Por exemplo, na cela de contenção havia entrado 3 pessoas, a qual ele identificou como sendo sua irmã, mãe e pai, junto com o soldado da Fundação, que com um único tiro matou os 3.
Outro exemplo foi a própria entidade violentar a irmã do Talloran e estripá-la na sua frente. A entidade chegou até mesmo a fazer um soldado da Fundação matar todos os membros do Conselho Os Cinco, mostrando que hierarquias na presença de um ser tão poderoso não passam de besteira. E ele prova isso matando todos que estão no topo sem problema algum. Então, quem é você exatamente? Sou o pesquisador Talloran, um dos pesquisadores atribuídos ao SCP-3999. Mas não temos registros de você em lugar nenhum. Eu te disse, tem algo engraçado acontecendo comigo, mas eu não consigo descrever. É como em um sonho onde as coisas estão de fato desconectadas. Desconectadas? Tenho dificuldade para me concentrar nas coisas agora. Eu só sinto muito mal-estar. É como se a realidade tivesse começando a parecer menos real. Se é que isso faz algum sentido. Mas não temos registro de você em lugar nenhum. Você já disse isso. Então, quem é você exatamente? Espera, o que está acontecendo aqui? Que sítio é esse? Qual é o seu nome mesmo, doutor? Doutor? Isso não é um nome. Você apenas fez um barulho com a boca? Porque eu tô pensando em redações. Como que uma palavra pode ser redigida assim em uma conversa normal? Essa entrevista está encerrada. O chão desaparece. Pesquisador Talloran cai na escuridão. O quarto derrete. SCP-3999 de repente consome Dr. Mas teria que chegar alguma hora em que tudo deveria se encerrar. Talloran já estava farto daquilo tudo e procedeu para dar um fim àquilo de uma vez por todas. Ele ficou tentando achar uma forma de terminar com seu pesadelo, só que todas elas falharam. Até que ele tentou realizar uma entrevista com a própria entidade, só que todas as falas dela estavam corrompidas, possivelmente por ela mesma. Mas as falas dela não são importantes, não nesse contexto. Durante o tempo em que Talloran ficou tentando desvendar o SCP-3999, ele se deu conta de uma coisa. SCP-3999 havia se ligado a ele e, aparentemente, precisava dele para ficar vivo. E a partir daí, Talloran concluiu que, para se livrar da entidade, ele precisaria se matar. E foi isso que ele fez. Dr. Talloran terminou com a sua própria vida, e assim, a entidade desapareceu, junto com todas as alterações que ele havia feito. Foi como se nada tivesse acontecido. Foi como se Talloran tivesse entrado na cela de 3999 e morrido. Embora muitos acreditem que SCP-3999 está definitivamente morto, eu tenho outra visão. Vamos lá, o Talloran foi torturado durante 3 milhões de anos. A entidade já matou e reviveu Talloran durante todo esse tempo. E sinceramente, nesse tempo todo, será que realmente o Talloran não pensou em tirar a sua própria vida nem uma única vez? Será que isso não foi só mais uma das várias conclusões bestas que o Talloran teve, como tentar contê-lo com um melão? Mas supondo que realmente a entidade necessitaria se grudar em algo para poder se manifestar, ela é muito provavelmente uma criatura muito antiga, e ela com certeza já deve ter se ligado a outros seres para fazer coisas tão ruins quanto, porque justo com Talloran, ele ia ter esse desleixo. Vê como não faz sentido? Então o que eu acredito que possa ter acontecido é que o SCP-3999 realmente precise se ligar a alguém para se manifestar. Só que não há uma maneira de esse alguém terminar com a tortura. Quem determina o tempo que ela vai durar é o próprio SCP-3999. Se ele quiser que dure apenas um dia, ela vai durar apenas um dia. Se ele quiser que dure 3 milhões de anos, como no caso do Talloran, ela vai durar. Então, o que pode ter acontecido é o SCP-3999 ter simplesmente se cansado de brincar com o Talloran e só reconstruiu toda a realidade quando ele tirou a sua vida. Claro que isso é uma teoria, mas de forma alguma eu acredito que a entidade tenha morrido, porque isso é tão sem sentido quanto o seu próprio arquivo.